Bom dia para você no seu sábado especial aqui na TV Galega de Blumenau, uma das nossas reprises da semana, né? Para quem está curtindo o nosso programa, momento especial agora nos próximos 4 programas Turismo e Eventos, nós vamos estar conversando com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, um bate-papo descontraído para conhecer um pouco mais do pensamento de uma dessas pessoas que vai dirigir a nossa cidade a partir do ano que vem, nos próximos 4 anos. Então nós teremos nesse sábado agora o candidato PSOL, o Osni Valfredo Wagner. Na semana que vem, dia 14, nós vamos ter o candidato Jean Kuma. No outro sábado, 21, teremos o candidato Napoleão Bernardes. E finalmente, dia 28, a candidata Ana Paula Lima. Então, vamos tentar trocar uma ideia. Todos os candidatos terão o mesmo tempo, até para que não seja dado nenhuma vantagem a ninguém, mas a ideia realmente é que você conheça um pouco mais a história e as propostas de cada um. Valendo então, a partir de agora, eu vou conversar com o primeiro candidato, que é o candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, Osni Valfredo Wagner. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença aqui, Osni, no programa e pelo planejamento que a gente fez desse programa. Osni, queria saber assim, esse primeiro bloco, um pouquinho da história do Osni, de onde ele nasceu, a família dele, como é que ele chegou até na política, quais os passos, formação do Osni. Pois bem, eu sou filho de uma mãe que sempre trabalhou como empregada doméstica, trabalhava à noite na Souza Cruz. Então, Você é de Blumenau, então, né? Você é de Blumenau. Sim, somos aqui de Blumenau. Nasci em 1967, né? Minha mãe, 5 filhos. Na realidade, teve 2 filhas que faleceram. E meu pai também faleceu quando eu tinha 9 anos. Então, 9 anos seu pai faleceu? E a minha mãe viúva, então, teve que se virar, né? Então, os filhos ainda pequenos, o mais velho estava com 18, começou a trabalhar também. E aí, aos poucos, cada um ia conseguindo um emprego. Você era o terceiro, quarto? Aí tem o Aires, o Evilídio, o Valmor, e eu sou o Osni, e o Wilson, que daí é o caçula. O quarto mais novo da família. Somos seriam 7, no caso, né? 2 irmãs que faleceram. Na época não tinha o recurso do SUS que tem hoje, né? Nós reclamamos do SUS, mas há 45 anos atrás, 50 anos atrás, era muito mais complicado. Então, duas irmãs, uma que foi por teto, uma coisa que hoje se resolve com tão fácil, né? Tão fácil para resolver, mas para aquela época foi muito complicado. E a outra foi alguma coisa com pulmão ali, alguma coisa de tipo gripe, uma coisa assim, mas não chegou a ser gripe, mas foi uma coisa parecida ali. Mas também simples, que hoje tem vacina, que tem de resolver facilmente. Então, assim, com 9 anos meu pai faleceu, e aí também a gente tinha que se virar. Comecei a trabalhar de jardineiro. Então, dos 9 até os 14 anos, mais ou menos, eu trabalhei de jardineiro meio período na escola, meio período. E aí na escola nós tínhamos Qual foi a escola? Pois bem, nós tínhamos o CIP, Centro Interescolar de Primeiro Grau, que hoje é a GERED. E eu era do Adolfo Conde, então 3 escolas se encontravam, né? E dessa ideia do CIP, que tem aquela ideia do espaço de multiuso, que é interessante. Sim. Mas a questão, assim, tive muita dificuldade de estudar, né? Porque o trabalho acaba tirando a oportunidade de estudo. Aí tive que fazer a 8ª série à noite, porque aquilo que a gente não conseguia passar na escola, então era uma dificuldade muito grande. Plantávamos aipim, tínhamos uma lagoa em casa. Moravam em que bairro aqui da... Ali continuo morando no mesmo lugar, no bairro da Velha, ali na travessal da Jorge Lacerda, né? O governador Jorge Lacerda. Certo. Morou desde novo ali. Sim, ali daí não existia aquela rua, a rua começou a ser feita uma picareta mesmo, né? Era um morro mais ou menos de 10 metros de altura, e nós tínhamos uma relação com a vegetação muito forte. Minha infância foi subir em pé de goiaba, tomar banho que as crianças não têm hoje, né? Tomar banho no rio era todo dia no verão, todo dia.
tomávamos banho no rio e jogávamos bola. Então, se sujava no campinho Sim, de, claro, de lama e depois íamos no rio, tomar banho e depois ia para casa limpinho, né? E aí você se formou no segundo grau, nessa escola? No Adolfo Conde. Aí eu voltei a estudar, porque assim, nós fundamos a Pastoral da Juventude em 1985, 86 por ali. Pastoral da Juventude, você ajudou a fundar aqui, né? Eu fiz parte, nós éramos um grupo, eu fazia parte do grupo da Cristo Rei, o Jucre, na época. Então, participava do grupo e a partir dos 14 comecei a trabalhar de marceneiro. Marceneiro, e aí eu podia ficar até às 10 horas. Você é um homem de igreja? Para sociólogo, até no próprio Face, o professor Nelson estava me criticando, porque daí a gente recebe algumas mensagens positivas e a gente acaba repassando aquele texto bíblico e as pessoas às vezes acham estranho, né? Eu tive uma experiência muito forte com o meu terceiro filho, o Luiz Miguel. Ele nasceu prematuro, extremo, e teve, na época, morria 38 crianças, parece que baixou para 24 crianças na UTI. Quanto? Nasceu de 5, 6, 7 meses, 8? Quanto? Pois 24 semanas, 24 centímetros. 24 semanas? 24 centímetros, assim, um cabeção, parecia um ET. Mas ele está lá agora com 5 anos, vai fazer 6 anos agora em setembro, e arteiro, mas muito querido, muito, muito afetuoso, ficou 85 dias na UTI, e assim, nós dizíamos, eu e minha esposa, olha, Deus, os médicos, aliás, a ciência, né, e o médico, que é o ser humano, né? Então, as três coisas nós temos que acreditar, não acreditar só no ser humano, certo, não só na ciência, mas também em Deus. Então isso foi uma experiência que há praticamente 6 anos atrás, em 2006, eu fiquei 85 dias, que me deu uma experiência de cuidar, divina, sabe? Né? De cuidar. Osni, você depois foi para a faculdade, fez... Pois daí no Adolfo Conde tinha contabilidade. Aí eu fiz contabilidade, fiz o geral na época, que é o ensino médio, e aí entrei depois em 1993 no curso de Ciências Sociais na FURB. Se formou? Em licenciatura de Sociologia e Geografia Humana, aí bacharel também. Trabalhava onde naquela que estava fazendo a faculdade? Eu, em 95, ali trabalhava de marceneiro e 10 horas em sala de aula, para ter experiência em sala de aula. E a tua área política começou como? Em 1987, com toda a experiência do Direta Já, que é um movimento que teve, movimentação de 5 mil pessoas em Blumenau, foi muito forte, mais forte do que o Fora Collor. O Fora Collor foi em torno de 2 mil pessoas. Então, no Direta Já, nós conseguimos se aproximar do PT, assim, o PT se aproximou da gente, sei lá, mas se encontramos aí, me filiei o PT em 1987. Legal. Esse é um pouco da história do Osni Alfredo Wagner. Segundo o blog, eu continuo conversando com ele para que você possa conhecer um dos candidatos a prefeito de Blumenau. Não sai daí, eu volto já. ProWay, o melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Segundo bloco do programa especial, porque estamos entrevistando um dos candidatos a prefeito de Blumenau, Osni Alfredo Wagner. Na semana que vem nós vamos ter o candidato Jean Kuma, na outra semana, 21, o candidato Napoleão Bernardes. Fechamos esse ciclo aí de bate-papo com a candidata Ana Paula Lima no dia 28, levando para você aí, para você ter uma ideia do pensamento, um pouco da história dessas pessoas que estão aí concorrendo a serem nossos mandatários aí nos próximos 4 anos a partir de 2013. Osni Alfredo Wagner veio filho de tua mãe ficou viúva, criou 5 filhos homens, né? 5 filhos homens. Formou em ciências contábeis, ciências sociais. Sociais na faculdade. Ciências sociais na faculdade. Na época do Direta Já teve uma afinidade com o PT. Ali começou a tua área política, efetivamente? A minha fundamentação política, eu vejo que é mais a cristã mesmo, né?
no grupo de jovens, no Juker. Ali que você começou a... Nós tivemos um padre polonês, que na época do surgimento, tem que saber que o PT surgiu do Solidariedade da Polônia. Sim, da ideia da Solidariedade, do Waleski. Do Waleski, né? Waleski. O Waleska, né? É uma coisa assim, o polonês, né? O nome polonês, russo é mais complicado de falar, né? E aí... Les Waleska. E o padre Eduardo veio de lá, em 4 meses ele aprendeu português, e aí a Bíblia, o olhar bíblico dele é a partir de uma visão comunista. Certo. Isso me deu assim um referencial muito grande. Você foi buscar. E o PT, nascendo dessa filosofia, você se alinhou com a ideia. Aí o PT foi natural, assim, porque era mais de esquerda, mais avançado, assim como o PSOL hoje, o PSTU, na época era o mais avançado. Você acha que você nasceu de esquerda já? Você é A minha mãe foi do MDB, meu pai, na realidade, meu avô foi getulista, né, na Revolução de 30, né, que eu acho que Getúlio, na realidade, é um rearranjo, né, ele faz a revolução antes que o povo faça, né. Certo. E nós temos sempre as elites, né, comandando o nosso país, né. E como surgiu o PSOL, depois de você participar do PT, como surgiu o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade? Né? Pois é, solidariedade também, né. A liberdade, na realidade, é a questão da cooperação, da solidariedade, do respeito, né, às diferenças. Mas, assim, o PSOL teve a questão... O PSTU já tinha sido expulso, uma corrente do PT, na época, em 1993. O PSOL, na realidade, teve a expulsão de 3 deputados por causa da reforma da Previdência. Está em discussão agora, novamente, o fator previdenciário. Foram dissidências do PT? O PT surgiu com 24 tendências internas. O PSOL surge com 16. 16. Isso em 2003, no caso. Nós fundamos oficialmente no registro em 2005, mas o movimento ele começa em 2003 com as assinaturas. O PSOL é coordenado no Brasil pelo Ivan Valente e o Afrânio Boprel, presidente estadual do partido. E aí, então, você se desligou... A nossa majoritária, né? Nossa majoritária é que eles são de uma tendência do partido que é a APS. Eu já sou mais independente, né? Eu sou a esquerda do partido, novamente, né? Eu tenho essa tendência sempre de ser de esquerda do partido, né? Mas, Osni, me diga uma coisa. Quais são... você sabe que existe um grupo de pessoas que estão nesses partidos, que são considerados realmente esquerda, mas quais são as propostas mais concretas que você tem para a cidade de Blumenau, nas mais diversas áreas de saúde, de educação, de segurança? Quais são as propostas mais concretas que você tem feito, são a base da tua campanha? O objetivo, né, na realidade, do partido, né, disputar eleições, na realidade, é justamente para estar organizando os governos, né? Mas para nós, o partido é uma ferramenta de transformação social, muito além só do governo, né? E aí, falando de governo, que é uma das questões assim, que nós temos que estar preparados e organizando, dizer que a saúde, né? Saúde, sabemos que está precária em alguns pontos, como as especialidades. Ficar 6 meses, 1 ano esperando oftalmologista, pediatria. Então, são várias áreas aí que o pessoal tem dificuldade. Como melhorar isso, Osni? Pois para se ter mais eficiência, temos que investir mais na questão salarial, sim, e também investir na questão salarial e exigir também mais dos nossos profissionais da saúde, né? A questão de bolsas... Quer dizer, ou seja, pagar melhor e exigir mais, você acha que é um... É um dos fatores, né? Da rede se deixa um pouco solto, porque na realidade existe aí um sucateamento da saúde também. Tem que analisar isso. A área social. Você está falando de aparelhagem, está falando de hospitais, é isso que você fala que está sendo sucateado? Já falei várias vezes que a questão do sucateamento da saúde, da educação, habitação, existe interesse econômico. Então, os governos que nós temos, infelizmente, o próprio PT hoje é neoliberal, defende, infelizmente eu não posso algumas coisas falar, mas eu vou dizer que é irresponsabilidade, falta responsabilidade. Precisa ter responsabilidade, não quero receber nenhum processo, então vou falar nesse sentido. Falar o que eu falei para o Jean Kuma no debate da Rádio Nereu. Falta competência, né? São incompetentes no sentido do social. O projeto 2050 não tem saúde, não tem educação e não tem segurança.
Até se fala em habitação, só que precisa se fazer o interesse social. Não se fez a regulamentação fundiária necessária nessa cidade. 100 mil pessoas em área que, na realidade, tem a questão da área de risco, mas também tem a irregularidade. 70 mil pessoas estão na área de irregularidade, que não é só a questão, tem a área de risco e tem a área de irregularidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é uma ocupação de invasão, não estou falando isso. Estou falando que pessoas da classe média moram no final do rio, ali na Jorge Lacerda. Um juiz, ele construiu a casa na foz da nascente de um dos Ribeirão, da parte do Ribeirão da Velha. Então, assim, e o advogado na outra nascente. E, assim, pessoas que deveriam, que têm a informação também, não é só o trabalhador que é ocupado da destruição ambiental e todas essas catástrofes. Mas a regulamentação fundiária, ela acabar com as placas amarelas. Nós temos um problema sério na cidade de placas amarelas. A área de risco é uma coisa. Ocupação, onde não tem risco, precisa-se ter placa verde, precisa se regulamentar para poder ter o acesso ao saneamento básico, por exemplo. Área de educação. Como é que você vê a educação e que proposta tem em cima de educação das pessoas? Pois sou professor, né? Estou professor na realidade, né? Nós somos pai, nós somos filho, nós somos irmão. Você é professor aonde? E eu estou professor, no caso, no Ercílio Deik e no Adolfo Konder. Eu acabei escolhendo o Ercílio Deik para trabalhar e mais tarde agora o Adolfo Konder também, porque daí tinha que complementar a aula. Normalmente as pessoas estão no centro e vão para o bairro, né? No meu caso, eu estou no bairro e vou mais para o centro. No Ercílio Deik, estou lá desde 1997. Então você tem uma visão boa de educação. De educação, e os próprios companheiros também, há uma contribuição, uma solidariedade dos profissionais, é muito, muito, muito interessante. Nós temos aí as nossas lutas sindicais, né? Inclusive eu defendo permanecer com o meu salário de R$ 3.600 sendo prefeito de Blumenau. Isso é uma questão para bater luva de pelica no governador, que não dá o aumento, e quem tem mestrado não recebe os 4.500 porque ele não paga, ele desvia o Fundeb. No terceiro e último bloco, o Osni finaliza essa conversa com a gente sobre as suas propostas para a Prefeitura de Blumenau. Eu volto já, não sai daí. ProWay, o melhor treinamento em informática. São mais de 100 cursos que atendem desde iniciantes até usuários avançados e profissionais da área. Confira os treinamentos em destaque para a próxima semana. Precisando abrir uma empresa e não tem um endereço para registrá-la? Nós temos a solução. Serviço de disponibilização de endereço empresarial e fiscal. Você registra sua empresa em um de nossos endereços e recebemos sua correspondência e encomendas em horário comercial. Você precisa colocar um número de telefone fixo em seu material de divulgação, mas não tem ninguém para atender esse telefone? Contrate nosso serviço de atendimento telefônico. Por uma pequena taxa mensal, lhe oferecemos um número telefônico, você divulga este número e quando o seu cliente ligar, iremos atendê-lo em nome de sua empresa, anotar o recado e enviar para você por e-mail. Gostaria de reduzir consideravelmente os custos com manutenção do seu escritório? Mude-se para uma de nossas unidades. Oferecemos salas mobiliadas, que podem ser locadas por hora avulsa ou com planos mensais de 20, 40, 80 horas mensais ou locação integral mensal. Em todos os casos, você terá uma redução significativa em seu custo, pois em todos os planos oferecidos estão inclusos os móveis, aparelho telefônico, número telefônico, internet, limpeza, ar-condicionado, energia elétrica, IPTU, jornal diário e até o cafezinho. Agende uma visita pelos telefones 3461-3130 ou 4009-9400. Terceiro e último bloco do programa.
conversando aqui com o Osni Valfredo Wagner, nesses programas que a VIAP, aqui, o Turismo e Eventos, vai fazer com os candidatos a prefeito de Blumenau, começando com o Osni Valfredo Wagner do PSOL. Na semana que vem nós vamos ter o candidato Jean Kuhlmann, no dia 21 vamos ter o Napoleão Bernardes e finalmente fechamos dia 28 com a candidata Ana Paula, para que você possa fazer uma análise das propostas, das ideias, da história dessas pessoas que estão aí oferecendo o seu nome para dirigirem, serem os mandatários da cidade de Blumenau nos próximos 4 anos, a partir de 2013. Voltando agora então, você estava falando sobre educação, você não quer abrir mão do teu salário, se for prefeito você recebe... Eu penso o seguinte... Você vê que o salário é um problema da educação? Eu passei fome. Quem passa fome é solidário. Quem não passa fome não consegue ter solidariedade. Nós tínhamos que plantar o aipim para comer e esperar os 6 meses para colher, né? Nós tínhamos mais de 30 pés de tangerina em casa para comer a tangerina. E assim, eram 60 metros por 30 ali em casa que a gente tinha um pequeno sítio. Era um pomar. Mas era porque uma estratégia de sobrevivência. Então, assim, quando eu estou dizendo que esses 3.600 eu ganho como especialista, deveria de ganhar 4.500 como mestre, daqui a pouco, só fazendo a banca, né? E certamente daí ano que vem. Mas sei que o governador não vai dar os 4.500 porque ele está desviando o dinheiro do Fundeb. Então esse é um problema e é uma questão que nós temos que dizer, olha, dinheiro público é investimento público, sim. Dinheiro do Fundeb é da educação. Então essas questões são importantes colocar e dizer, olha, falam besteira aí, é demagogia. Não é. Quem conheceu o Osni, meu próprio irmão em casa brigou comigo quando escutou isso na Guararema. Então, assim, precisamos ter as coisas claras, saber o que é, para que é o dinheiro, né? Eu defendo que só 2%, que eu acho que é muito, 20 milhões por ano é muito dinheiro para a Câmara de Vereadores. Então, tem que botar a mão na consciência para onde é que vai esse dinheiro. Aí tem um monte de carro comissionado lá na Câmara, não precisa. Um dos tuas propostas é a redução de cargo comissionado. Acabar com o carro comissionado. Acabar. Não precisa ter carro comissionado. Eu tive sabendo que em Lages conseguiu acessar o Fundeb, né, na realidade, porque não tem carro comissionado. Quer dizer, tem algumas regras, e aí se você levar, se o governo federal levar a sério as leis que existem, a verba do Fundeb não vem para Blumenau. Então, quando se fala em responsabilidade, é isso. É uma irresponsabilidade você deixar de receber alguma verba porque você cria uma máquina viciada, cheia de empregos que na realidade são cargos políticos, né? E aí temos que acabar com o terrorismo na educação. Hoje, o que você quer dizer com terrorismo na educação? Para ser candidato a diretor numa escola, é difícil. A pessoa que se arrisca a fazer oposição no município enquanto professor, ele é massacrado. A gestão da escola precisa ser uma gestão democrática, a eleição para diretor, o conselho deliberativo funcionando, os pais participando. E aí, ali começa a educação. Quando eu falo educação integral, é isso. Em cada ação que nós estamos fazendo, ela tem que ser educativa. Porque se a nossa ação não é educativa, a gente sabe que nós estamos educando mesmo positivamente ou negativamente. Na realidade é essa. Se nós educamos negativamente, nós vamos colher coisas negativas na política e em outras áreas também. Eu queria saber um pouco de ti sobre 2 assuntos antes de encerrar, que é o lado da segurança, como você enxerga a segurança nos municípios aqui de Blumenau, e também sobre o turismo. Mas vamos falar um pouco de segurança. Eu estive lendo aí o projeto 2050, eles não falam em segurança lá, né? Então, essas coisas que estão se discutindo aí, virou uma moda discutir segurança, que o município tem que ter mais policiamento e tal. Não vou dizer que não. Agora, eu penso que para resolver os problemas, nós temos que ter emprego, nós temos que ter espaço de multiuso, né? Eu vejo lá na Velha Grande, tem um campinho lá que está há 15 anos que só foi investido R$3.000. Então, falta esse espaço de multiuso. Espaço para as crianças, espaço para... Então, se o jovem, Parques. Se a criança, o adolescente, o jovem, estiver participando em atividades, ele vai estar se ocupando, sim.
Agora, não adianta você só pensar em ocupar ele numa escola, porque daí você vai prender ele num espaço e ele não vai mais querer nem ir para a escola, ele vai estar fugindo da escola. Que já existe esse fato dos alunos fugirem da escola, né? Porque nós que convivemos na escola sabemos, os pais têm que estar acompanhando, né? Não é só o pai pagar os custos do filho, a comida e colocar na escola e a escola tem que resolver. Temos que saber que educação, na realidade, quando se fala assim, esse é inteligente, tem que dizer esse é educado, porque há uma diferença, todos nós somos inteligentes. Educação é a capacidade de diferenciar as coisas, de interpretar, é um saber mais elaborado. Então, para ter segurança, precisa ter saúde, precisa ter educação, precisa ter emprego, senão nós não vamos ter segurança. Aí a coercitiva, a polícia, para quando entra na delinquência, a drogomania, esses problemas que nós temos, que também agora começaram a mexer com isso porque atingiu a classe média. Antes se achava que era só o pobre que usava droga, e aí quando se viu que a classe média também usa o crack e tal, e aí o problema do crack, daí as pessoas entram numa situação muito complexa, né? E precisa ter a recuperação. Drogado precisa ser tratado como doente, problema de saúde, e não só um problema de polícia. Osni, rapidamente, como você vê, os maiores países, as maiores economias do mundo são guiadas pelo turismo. Como você vê Blumenau, um potencial turístico, o que você pensa disso para o futuro prefeito? Eu já falei que o nosso centro velho ele precisa ser bem organizado para o turismo. Organizando para o turismo com todas as questões históricas, e você colocar placas, monumentos, intensificar essa parte da história. Nós não aproveitamos a história, ficamos com uma coisa muito superficial da história. Nós temos muitas informações sobre a história. Por exemplo, eu sou da família Wagner, talvez até do Peter Wagner. Peter Wagner chegou em 1876 ali no Bela Vista. Então, pensar o centro de Blumenau não é só pensar a Rua 15. Aqui na Velha Central, o GESC... Você acha que o turismo tem que ser regionalizado na cidade? Ele tem que ser o ecoturismo. Nós temos, quando eu falo, nós temos o Parque da Nascente, nós temos, que daí é o turismo ecológico, daí tem que tomar cuidado, mas temos o Spitkhof, que está lá jogado. O Spitkhof está às traças, que eu fui mais de 20 vezes lá e ultimamente não dava mais para ir para lá. Então é bem complicado. O pessoal tenta se organizar individualmente, mas não é só fazer o acesso pela estrada. 1 minuto para consideração final, encerramento dessa conversa e botar teu cumprimento ao povo da cidade. Sim, dizer que verba pública é para as coisas públicas, para a saúde, para a educação, a questão da mobilidade urbana, né, a empresa municipal de transporte, revitalização de SAMAI, a questão do Instituto de Pesquisa Sociais, Instituto de Pesquisas Urbanas, e dizer que fico muito feliz, satisfeito em ter participado dessa entrevista e certamente a população vai estar utilizando o amarelo para simbolizar a candidatura, vai acessar o Face Osni Valfredo Wagner e vai conseguir tirar a cópia do panfleto e começar a fazer a campanha para prefeito Osni Valfredo Wagner. Eu agradeço de coração como blumenauense e muito feliz aí em poder ter participado e certamente vamos poder se encontrar mais, né? Então, obrigado. É isso aí, Osni. Queria agradecer aí então ao primeiro candidato, Osni Valfredo Wagner, esperando que você possa ter conhecido um pouco do perfil, das ideias. Essa era a intenção desse programa, você conhecer um pouco mais a fundo a história do candidato Osni Valfredo Wagner, que concorre pelo PSOL. Semana que vem eu tenho o Jean Kuma, o nosso candidato Jean Kuma. Na outra semana, dia 21, o candidato Napoleão Bernardes. E dia 28, a candidata Ana Paula. Quero agradecer muito a tua presença. Eu fiquei muito feliz também, muito obrigado pela participação no programa. É uma satisfação muito grande mesmo, enquanto blumenauense, cidadão, em participar. É isso aí. Boa sorte e sucesso para você. E eu volto semana que vem para continuar os programas aí, para você conhecer um pouco mais dos nossos candidatos. Olha, grande semana, fica com Deus e tchau, tchau.